Pessoal, feitas as apresentações, gostaria de fazer algumas ponderações sobre essa obra aqui, que é a Bandidolatria e Democídio, que eu escrevi em coautoria com o meu colega Leonardo Jardim de Souza. Nós escrevemos esse livro porque a nossa experiência pessoal como promotores de justiça, nós verificávamos que ela não casava, ela não batia com as narrativas que se viam na mídia e que se viam no ambiente acadêmico brasileiro. Nós víamos índices absurdos de criminalidade, nós víamos uma impunidade cada vez maior e, em contrapartida a isso, que se dizia que o Brasil prendia muito, que o Brasil prendia mal, que o Brasil era um país punitivista, né? Como se o Brasil fosse, na verdade, uma grande masmorra onde se puniu inocentes. O que nós víamos era justamente o contrário disso. Eu gostaria de pegar como ponto de partida para tudo que nós vamos falar aqui hoje duas manchetes recentes do Brasil. O Bandidolatria foi escrito em 2017, não é? Hoje nós estamos em 2021. Mas vejam vocês essa manchete aqui. Massacre. Operação policial em Minas deixa 25 mortos. Nenhum deles policial. Uma outra manchete vai um pouco além, sobre o mesmo fato. A chacina de Varginha expõe o fracasso da política de segurança pública em Minas Gerais. Os casos vocês vão estar lembrados, a polícia, com um serviço brilhante de inteligência, detectou uma quadrilha fortemente armada, abordou essa quadrilha e do confronto resultaram 25 mortes entre os delinquentes e nenhuma morte entre os policiais. A imprensa noticia isso como um massacre, como uma chacina, e mais do que isso, lamenta o fato de que não tenha morrido nenhum policial. Né? Como pode isso? Morrem 25 delinquentes e nenhum policial. Muito embora apenas no ano passado tenham morrido 198 policiais no Brasil, 10% a mais do que em 2019. Um número quase 10 vezes maior, proporcionalmente, do que o número de policiais mortos nos Estados Unidos. Como é que nós chegamos a isso? Quantos policiais precisam morrer para que se considere que uma operação policial foi feita de forma adequada? Esse é o ponto que eu entendo, colegas, que eu quero abordar aqui de tudo que é dito no livro. E eu recomendo, eu vou mostrar alguns livros para vocês aqui. Eu recomendo, caso haja interesse, a leitura, porque eu posso cometer alguma impropriedade no curso de uma exposição verbal, isso é possível. Então, vocês podem constatar melhor na leitura. E aproveito para deixar aqui também, quem queira mais detalhes, quem queira me consultar pessoalmente, eu tenho um Instagram, que é o que eu mais uso nas redes, que é diego.ps.5, tá? Voltando. Qual o mote da nossa análise no livro? Como é que nós chegamos a esse ponto? Eu acho que a principal questão a ser analisada diz respeito à busca da ordem. A busca da ordem na sociedade, a busca que passa pela busca de uma ordem espiritual. O filósofo espanhol chamado Julián Marías, numa obra chamada Tratado de la Ilusión, Tratado sobre o encantamento, ele observa uma coisa em relação ao ser humano. O ser humano tem duas espécies de dependência. A primeira delas de caráter biológico, que é em relação aos pais. O homem demora muito para poder começar a andar pelas próprias pernas, a se manter sozinho. Mas, além dessa dependência que ele tem em relação aos pais, ele possui uma outra dependência, que é sobre a sua condição histórica. Para que o homem se aproprie da sua condição histórica, ele depende da cultura, que é mantida no meio social em que ele vive. Nós não percebemos isso porque isso vem com muita facilidade. Nós nascemos num ambiente civilizado, nós nascemos numa sociedade que, bem ou mal, já atingiu um grau de civilização, já pegou aqueles valores que são os valores da ordem escrita na alma humana e os cristalizou em forma de lei.
os cristalizou em forma de comandos. E a sociedade mais ou menos opera num modo automático com base no respeito a esses valores. Vocês pegam a lei penal, por exemplo. Não é? Quando você pune um crime de furto, qual a norma que está por trás disso? Não furtarás. Quando você pune um homicídio, qual a norma oculta que não se declara? O tipo penal é matar alguém. Mas a norma que ele protege é não matar. Ocorre, colegas, e perdoem se eu for muito rápido aí na exposição, vocês podem me dar uma brecada. Como dizia Mário Ferreira dos Santos, toda ordem social ela é contingente. Não existe eterno no nosso plano social. A manutenção da ordem depende de uma série de fatores que o Mário chamava fatores de preservação do ciclo cultural. E essa mesma ordem pode ser atacada por outros vetores, que são os chamados vetores de deterioração. Entre eles, o maior de todos é justamente o relativismo. O relativismo ataca a base da ética e da moral. Eu já vou deixar isso, vou objetivar, mas vou deixar isso de uma maneira mais clara. Ele vai contra tudo aquilo que mantém a nossa sociedade funcionando de maneira ordeira, de maneira próspera. Qual o exemplo, para objetivar na relação do Brasil, o exemplo maior desse relativismo no campo criminal? É justamente aquilo que dois magistrados paulistas, Ricardo Dipp e Volney Corrêa Leite Moraes Júnior, denunciaram no início dos anos 2000, numa obra denominada Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. O que eles diziam era basicamente o seguinte: todos os séculos registram surtos de contracultura e anticivilização. E naquele início do século, veja, há 21 anos atrás, o que eles viam, a revivescência que eles viam era da bandidolatria. Nada mais é do que o esquecimento da vítima e a idolatria do bandido. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é torpe, tudo aquilo que atenta contra a ordem social é idealizado. E todos aqueles valores que nos são caros, todos aqueles valores que mantêm a nossa ordem, todos aqueles valores que nos trouxeram até aqui, são submetidos a uma teoria crítica devastadora, que não tem como levar a nada que não seja destruição e homicídio. Vejam, o Mário Ferreira dizia que a civilização é herdeira de si mesma. O relativismo é justamente a dilapidação, a destruição dessa herança civilizacional. E não por acaso ele é utilizado como um método em processo de subversão. Essa obra foi recentemente lançada no Brasil. Yuri Alexandrovich Bezmenov, Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método. Yuri Bezmenov era um agente da KGB que desertou, se refugiou no Canadá, e vocês encontram no YouTube, tudo que está aqui tem no YouTube. E passou a dar palestras para a sociedade americana sobre o método de subversão que eles empregavam. E eu vou me permitir ler apenas um pequeno trecho dessa obra que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui. Vejam isso, colegas. Desarticulação e descrédito da lei e da ordem. Junto a tudo isso, ele descrevendo os processos de subversão da sociedade, está um outro processo, lei e ordem pública. A organização e a estrutura da lei e da ordem são minadas. Nos últimos 20, 25 anos, isso na década de 80, comparando filmes antigos e novos, os senhores notarão que nos novos filmes o policial ou o militar americano é retratado como burro, irritado, psicótico, paranoico. Um bandido aparece como um cara legal, do tipo, bem, ele fuma haxixe, injeta tudo quanto é droga, mas basicamente ele é um ótimo ser humano, ele é criativo. Ele só não produz nada porque a sociedade o oprime.
Enquanto isso, um general do Pentágono é sempre, por definição, um burro, um maníaco de guerra. O policial é um porco, o policial grosseiro que abusa do poder. Há uma generalização desse tipo. Aversão, desconfiança em relação àquelas pessoas que deveriam protegê-los e garantir a lei e a ordem pública. Esse processo aqui, descrito por Yuri Bezmenov na década de 80, foi implantado na América, especificamente no que se refere à guerra à polícia, durante o governo Barack Obama. A partir de alguns eventos, especialmente a morte do Michael Brown, por uma abordagem policial. Dias depois se provou que essa abordagem, que a morte dele foi causada em legítima defesa. Foi incendiado o país num ativismo antipolicial, que mesmo após comprovada a inocência daquele policial, os grupos, como o Black Lives Matter, tem braços ao redor do mundo inteiro, inclusive no Brasil, passaram a perseguir a polícia, executando policiais e subvertendo um sistema de ordem que vinha há muitos anos mantendo os índices de criminalidade em níveis muito baixos. Isso culminou agora com esse movimento do defund the police, né? Acabar com a subversão à polícia. Então, o Bezmenov dizia o quê? Todo o processo subversivo passa por essas fases. Desmoralização do parlamento, das instituições, da polícia, de tudo aquilo que nos garante a ordem. Depois disso, desestabilização. A sociedade passa a não ter mais representação por aqueles órgãos eleitos. Vejam se isso soa familiar. Mas coletivos não eleitos reivindicam a participação no processo político sem qualquer legitimidade e não deixam que o país se estabilize nunca. Há uma permanente tensão, há uma permanente judicialização de todas as matérias, enquanto a criminalidade pode correr solta. Isso, inevitavelmente, dizia Bezmenov, leva a um terceiro estágio, que é a crise. A sociedade colapsa, ela não consegue mais funcionar produtivamente. E nesse processo, nesse estágio de crise, o cidadão já está disposto a abrir mão de tudo em nome da promessa de paz. E aí vem a estabilização. Aí é a fase da eliminação física dos dissidentes e a pacificação sobre o coturno do Estado. Esse processo está ocorrendo inteiro no Brasil, não sei dizer para os senhores, mas algumas constantes desse processo, especialmente nesse ramo específico, da desmoralização da lei penal, do chamado laxismo penal, palavras do saudoso Dr. Volney, eu vejo de uma maneira muito clara. Basta pegar o seguinte exemplo, para vocês verem a dissonância cognitiva da questão. Vejo que entrou meu outro amigo, meu irmão Maurício Canto. Satisfação ter você aqui, meu cara. Pegar a realidade brasileira. O Brasil registra aproximadamente 60 mil homicídios por ano. 2016, 2017, quando nós escrevemos o livro, ele tinha 70 mil homicídios por ano. Isso equivale a um brasileiro morto a cada 9 minutos. Em 2016 foi feito um levantamento do número de roubos. 1.800.000 roubos, 3 assaltos por minuto apenas nas capitais. 50 mil estupros por ano, número de furtos incalculável. Você tem ideia do que é isso? 60 mil homicídios por ano e mais 70 mil desaparecidos, né? Volta e meia você acha um cemitério desse do crime, mas vamos colocar que sejam só desaparecidos. Mas 60 mil homicídios por ano, com uma taxa de elucidação de menos de 10%. Se nós pegarmos um período de 15 anos, nós temos 700 mil homicídios, dá, sei lá, uns 9 Maracanãs lotados. 700 mil homicídios, cuja autoria sequer foi apurada. Veja, não estou dizendo que eles foram absolvidos, que foram arquivados, não se apurou a autoria. E com base nesse quadro, ou não obstante esse quadro, se denuncia que o Brasil é um país punitivista, que o Brasil prende muito, que o Brasil
persegue demais os pobres réus. Sendo que em 2015 nós tínhamos cerca de 456 mil pessoas efetivamente encarceradas e 700 mil mandados de prisão em aberto sem cumprimento. É óbvio que isso é um quadro de colapso da lei e da ordem. O que o Brasil enfrenta é algo que está para muito além da segurança pública. Há um livro, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Gangues Territoriais e Direito Internacional dos Conflitos Armados, da Biblioteca de Estudos de Direito Militar. Nesse livro, ele descreve o quadro brasileiro como um quadro de mega violência organizada. Ele diz mais ou menos o seguinte: assim como a Operação Lava Jato não tratou de um crime de corrupção normal, não tratou de um peculato, de um estelionato, de nada assim, a violência enfrentada pela polícia brasileira, pelas autoridades brasileiras, deve ser considerada mega violência. Por quê? Porque a atividade desses grupos que a polícia enfrenta, desses aqui, que a manchete trata, ela é uma atividade equivalente a de grupos terroristas. O que nós temos no Rio de Janeiro hoje é um caso de narcoterrorismo. Por que ele chama gangues territoriais? Porque são forças armadas não estatais que ocupam grande parte do nosso território, na qual a Constituição da República do Brasil não vale, na qual eles fazem a lei. Então, quando os senhores ouvirem falar em insurgência criminal, é disso que se está tratando. Nós temos ainda esse tal chamado novo cangaço e domínio das cidades, que se insere nesse mesmo quadro de mega violência organizada. Falava esses dias com o coronel Fábio Cajueiro, do Centro de Vitimização Policial do Rio de Janeiro. E ele fez a seguinte conta comigo, uma estimativa muito conservadora. O Rio de Janeiro tem, por baixo, 1.000 favelas. Se cada favela tiver 5 fuzis, nós temos 5.000 fuzis. Para cada fuzil, se estima que existam 4 pistolas. Então, nós temos 5.000 fuzis e 20.000 pistolas. Isso equivale a R$500 bilhão em armas. E um número de pessoas armadas equivalente a uma divisão de exército. Apenas no Rio de Janeiro. Mas isso acontece no Brasil inteiro. No interior do Rio Grande do Sul existem essas gangues armadas. Hoje em dia, meus amigos, o traficante não atua mais como freelancer. Ninguém mais trafica sozinho. Ou ele integra uma facção, ou no dia seguinte ele está morto. Então nós temos esse quadro no Brasil inteiro. O que acontece no Brasil? Nós temos a tal da DPF 635, que proíbe a polícia de atuar nas favelas, onde o crime domina. Ou seja, consolida a posição territorial dos traficantes. Ao mesmo tempo, quando se lê o relatório SOCTA é a sigla que significa Serious and Organized Crime Threat Assessment, ou seja, as maiores ameaças representadas pelo crime organizado para a segurança interna da Europa. Com base nesse relatório, as forças de segurança da Europa organizam a sua atuação tendo em vista as maiores seguranças. O que aparece ali? Crime organizado e narcotráfico na América Latina. Não apenas em razão do dano causado pela droga, como da violência colateral associada ao narcotráfico. Ou seja, a violência que as gangues empregam nessa atividade. A Europa considera isso um risco à segurança interna deles. O Brasil coloca a polícia como grande vilã, como se a polícia, quando ingressa numa comunidade dessas, ingressasse lá para oprimir a comunidade, não para libertar essas comunidades, como ela de fato faz. E os delinquentes como
os meninos do tráfico, né? São figuras, tal como o Bezmenov descrevia, figuras criativas que são impedidos de atuar. Pessoal, não sei como é que está no tempo aqui, tá? Eu não sei se eu tenho mais do que uns 10 minutos, talvez, um pouquinho mais. Não, Diego, você pode falar ali talvez 20, 30 minutos sem problema nenhum. Tá, eu devo ter então mais uns 10, é isso? 20 minutos pode ser. 20? Tá, ótimo. Então, até eu prefiro mais Se abrir precisar. para perguntas, porque a Tá gente bom. vai naquilo que o pessoal tem interesse efetivamente. Ok, Mas eu vou tá bom. só para fechar essa minha linha de raciocínio. A que se deve isso? Como se opera? Vejam, foi descrito aqui até agora, procurei descrever ao menos. A ordem social que nós temos e que o conservadorismo tanto preza se baseia nesses valores. Se baseia no que nós aurimos da Grécia, de Roma, do cristianismo, e que é, de certa forma, cristalizado no nosso direito. Contra isso, num processo subversivo, nós temos o relativismo, nós temos a bandidolatria, nós temos a teoria crítica, né, que é a submissão de tudo aquilo que fez a glória do Ocidente a uma crítica inarredável e total, né, que Sawalinski dizia: escolha um objeto, polarize-o, critique como 100% mal tudo aquilo que ele faz e aproveite os eventos ocorridos no período, que é justamente o que se faz em relação à criminalização, aos crimes do Brasil e à atuação da polícia. Isso se dá no Brasil num contexto de guerra irregular. Nós temos no Brasil um conflito permanente entre o crime organizado, entre a mega violência, entre a criminalidade organizada violenta e as forças policiais, no qual tudo aquilo que a polícia faz, tudo aquilo que o Estado faz, é utilizado contra ele. Porque a guerra irregular, como essa que acontece no Brasil, o conflito de baixa intensidade, ele se caracteriza pelo seguinte: as forças criminosas, ou tecnicamente chamamos atores armados não estatais, eles não têm, talvez não tenham ainda, poder para sobrepujar as forças do Estado, para sobrepujar as forças policiais no plano bélico, no plano de um combate, de um conflito armado. Mas, tal como já ocorreu inúmeras vezes na história da humanidade, eles podem lutar essa guerra em outros campos, que são os campos da opinião pública e das restrições judiciais. Então, a partir do momento em que eu vejo autoridades dos mais altos níveis no Brasil dizendo que o problema da segurança é o superencarceramento e não a impunidade, dizendo que a solução para a violência nas favelas, especialmente, e nas vilas do Brasil, é a legalização da droga e não a prisão daqueles delinquentes. Quando eu vejo a imprensa dizendo que uma ação policial que foi um sucesso absoluto, porque ao abrigo da lei e sem nenhuma vítima inocente, é uma chacina, eu estou no plano da guerra irregular. Eu estou no plano da conquista dos corações e mentes, no plano do convencimento das pessoas de que tudo aquilo que é um vetor de preservação da sociedade, preservação do ciclo cultural, como a polícia, as leis e o sistema persecutório, que tudo isso não presta, que tudo isso é um lixo, e que, na verdade, basta eu entregar os meios de ação, basta eu entregar as decisões centrais para a vida da sociedade nas mãos de delinquentes. Legalizem as drogas, que vai acabar tudo isso aí. E ninguém faz a pergunta mais simples e mais óbvia.
de todas. Se nós temos 25 mil pessoas armadas, só no Rio de Janeiro, com um equipamento que equivale a R$500 bilhão, o que essas pessoas vão fazer uma vez que se legalizem as drogas? Elas vão aceitar a livre concorrência, elas vão depor as armas, elas vão entregar isso aí e abrir uma banca de flor, elas vão deixar de ser criminosos, sociopatas que são, de praticar crimes. É isso que as pessoas acham que vai acontecer? Se propõe de tudo no Brasil. Tudo. Menos uma coisa que eu considero que seria absolutamente revolucionária e inusitada, que é a punição dos criminosos, que é o encarceramento desses delinquentes perigosos. Então, se eu pudesse trazer uma mensagem para vocês, eu já estou nisso há algum tempo, como o Fred falou muito bem ali, dizem que o bombeiro, né? O colega que é bombeiro, o bombeiro que derruba a porta é o primeiro que recebe as chamas. Né? A gente recebeu um bocado de chama por falar isso. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para esse grupo, eu acredito mais nisso aqui do que em qualquer outra coisa para mudar o Brasil, é que nós trabalhemos no esclarecimento dessas questões sem grandes pretensões a um resultado imediato. Porque se o Brasil hoje registra 3 vezes mais homicídios do que ele registrava na década de 80, é porque esse pessoal teve muita paciência para construir uma muralha de livros, para construir uma avalanche, para realizar uma avalanche de palestras, para tomar conta da universidade, para tomar conta do mercado editorial, para tomar conta da mídia. Eles tomaram conta de absolutamente tudo de uma maneira tal que hoje se permite proibir a polícia de trabalhar e pregar a liberação das atividades criminosas. Então, como o professor Olavo fala muito, citando Goethe, né, é urgente termos paciência, sem esmorecer, sabendo que talvez nós não vejamos o resultado daquilo que está sendo feito agora, mas fazer com seriedade. Analisar as questões com essa seriedade que posso não estar dizendo nada brilhante para vocês, mas eu me propus sempre a fazer uma análise muito séria e uma análise que, até que alguém me convença racionalmente do contrário, eu estou disposto a morrer por aquilo que eu estou dizendo. Eu não tenho pretensão nenhuma, eu tenho certeza que com esse trabalho eu sacrifiquei qualquer possibilidade de uma carreira acadêmica no Brasil, eu, inclusive fui estudar fora. Graças a Deus, muito bem recebido e muito respeitado lá fora, né? E não tenho pretensão nenhuma a riqueza, nada disso. Agora, se nós temos alguma espécie de patriotismo, e mais do que isso, alguma dignidade enquanto cidadãos que se comovem e ficam indignados com essa situação, nós temos o dever de estudar e buscar o melhor esclarecimento. Eu agradeço muito a atenção de vocês, não sei se me excedi no tempo, acredito que tenha cumprido, e gostaria de abrir para perguntas, porque aí nós podemos ir direto no que eu puder esclarecer ao ponto de interesse dos colegas aí. Muito obrigado, pessoal, e fico sempre à disposição.